Olá, eu sou Eros Asturiano e a minha narrativa digital será sobre a educação superior na era exponencial. E por que eu escolhi esse tema? Porque nós estamos vivendo hoje na era exponencial, ou quarta revolução industrial, que é o termo trazido pelo professor Klaus Schwab. E o que simboliza essa mudança, essa era exponencial que a gente vive? O volume, a variedade, a velocidade dos dados hoje, ela é extremamente maior do que era há pouco tempo atrás, e a tendência é aumentar cada vez mais. A gente observa isso pela tecnologia. Então, o que nós temos hoje, a tecnologia embarcada que nós temos no nosso smartphone é maior do que levou o homem à Lua. E essa tecnologia nos fez mudar comportamentos de como a gente pede comida, a gente pede um táxi, a gente aluga um hotel, nós transferimos dinheiro, nós avaliamos um serviço. E a educação? Como que ela fica nesse cenário? Especialmente a educação superior. Esse tema foi tratado no meu primeiro post no meu webfólio, no erosaugusto.edublogs.org. E eu fiz dois questionamentos lá e eu refaço aqui. Primeiro, como que a educação, se ela está adaptada e preparada para esse momento que nós vivemos? E segundo, como que os cursos, especialmente de graduação e pós-graduação, eles vão ser cativantes ou eles vão fazer com que os alunos queiram estar lá e achem que o tempo dedicado faz sentido. Está sendo hoje muito falado das hard skills versus soft skills. Enquanto nós temos as hard skills enquanto habilidades técnicas e as soft skills enquanto comportamento. Mas será que no ambiente acadêmico essas soft skills também não são e não devem ser potencializadas? Como que um curso de graduação hoje ele tem que capacitar tecnicamente, mas também agregar para esse aluno? E eu acho que esse tema tem tudo a ver com o tema da pós, que foi de metodologias ativas. A figura do professor, ela tem que ser, além de cativar, assim de mediar, também ser um provocador, fazer com que nós utilizamos essa tecnologia também para buscar o conhecimento. A gente usa muito para entretenimento, para facilitar a nossa vida, mas enquanto busca de conhecimento. E eu vou começar falando do planejamento, do plano de aula. Que ele é fundamental para dar as diretrizes de como o professor deve estar em sala de aula e levar um conteúdo que seja relevante, atual e cativante para os alunos. Quando a gente monta, é importante a gente montar um plano de aula, que a gente começa a pensar nas possibilidades que a aula, que aquela disciplina, ela pode nos dar. Porque nós temos a ementa, que traz o referencial teórico, que é fundamental, que acho que é a essência. Mas como que nós vamos trabalhar esse referencial teórico? Eu sou professor dos cursos das áreas de administração e na área de comunicação, especialmente publicidade e propaganda. E o que eu observo é que mesmo com uma ementa, nós podemos trabalhar ferramentas dentro dela que possibilitem os alunos a aprender mais e aprender de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo, e já entrando em algumas técnicas que foram visualizadas. Quando a gente fala das metodologias ativas, inclusive no nosso encontro presencial, nós fizemos a estação por rotação. Então nós fomos visitando algumas metodologias. Dentre elas, nós temos aprendizagem por pesquisa. Muito interessante quando a gente utiliza, eu acho que o on e o offline. A gente está falando de autores, a gente está falando de uma coisa teórica, mas a gente traz para a realidade, para a aplicabilidade, ou mais, faz eles buscarem, utilizarem, eles conhecerem plataformas. Por exemplo, vamos falar de teorias da administração. Então, além da gente usar os livros, nós vamos usar artigos acadêmicos. Então,
que incentivem eles a usarem o Google Acadêmico, as bases, o ResearchGate, plataformas que têm conteúdo acadêmico. Isso já é um insight para ser utilizado, que pode ser utilizado para várias áreas. Nós temos também o Learn by Doing, que inclusive, quando a gente fala dele pesquisar, de incentivar a aprendizagem por pesquisa, consequentemente ele está aprendendo fazendo. Mas o Learn by Doing ele tem mais a questão de colocar a mão na massa. E isso especialmente eu acho que é uma coisa muito interessante. De eu entender, de eu fazer como seria se eu estivesse naquela posição. A outra metodologia também muito interessante, o PBL, que é a aprendizagem baseada em problema. Então a gente leva um problema para os alunos, normalmente em grupos, eles vão trabalhar isso e resolver. E daí lembrando, olha como a gente vai colocando, ensinando técnicas que eles vão fazer pesquisa, que eles vão aprender fazendo na prática. E por fim, eu deixei por fim a gamificação, porque essa é a que mais me cativa. A gamificação ela é muito ampla, eu vou pegar especificamente em exemplos práticos, porque eu acho que é legal. E essa troca, inclusive, já dando um exemplo, ela aconteceu em um dos encontros presenciais, onde estava com professores de áreas diferentes, Isso também é muito interessante, essa troca, que a gente possibilite aos alunos, mas nós também, enquanto professores, que possamos trocar entre professores de áreas diferentes. E uma dessas, uma professora de Direito, ela falou assim, olha, mas como que eu vou fazer gamificação com Direito? Direito é uma questão teórica, tem a parte das petições, da audiência. Aí eu falei para ela que eu gosto de jogos de tabuleiro, e eu acho que os jogos de tabuleiro têm esse potencial, porque eles agregam, eles trazem a competição. Eu utilizo, quando a gente fala de administração estratégica, tem muitos jogos que trabalham a estratégia, negociação, e eu citei para a professora o Cup, que é um jogo que você tem essa negociação, porque você tem o bluff, você tem que perceber no outro, e isso eu acho que tem muito a ver com a área jurídica. E quando a gente fala de jogos de tabuleiro, eu vou citar, eu vou colocar alguns aqui, eu trouxe alguns. Um deles, que para falar de negociação, administração de recursos, é o Catan. Uma outra que eu usei já para Design Thinking, que é para empatia, que execução em grupos, é o Código Secreto. O Código Secreto é um jogo muito interessante quando eu preciso também ter empatia. O que o outro quer dizer com isso? Como que ele está conectando? E por fim, um jogo que eu também uso, inclusive para a área comercial, área de vendas, o Dixit. Tem alguns outros jogos de fazer leilão, de eu vender minha ideia, mas o Dixit ele tem uma questão lúdica e da criatividade, você pensar fora da caixa, porque a máxima desse jogo é que toda unanimidade é burra, então você tem que vender algo que não pode ser muito óbvio e nem muito difícil. Eu trouxe aqui então alguns exemplos para mostrar dentro das metodologias ativas, e eu estou puxando, aí falando da gamificação, como ela pode agregar no ensino em uma era exponencial. E eu estou falando de jogos de tabuleiro físico. Nossa, mas a gente está falando de tecnologia, você está falando de coisa física, mas o que tem a ver? Porque hoje, cada vez mais, nós temos muitas informações, nós temos a informação na palma da mão. Só quando a gente quer parar e se conectar, isso também é uma competência essencial. Então, eu trago os jogos para buscar integração entre os grupos, entre alunos com perfis diferentes, para que eles possam ver e aplicar no jogo coisas teóricas que nós estudamos e também promover o que? Eu conhecer o outro, eu entender o outro. E o que isso tem a ver com a era exponencial? É o que eu estava falando das hard skills e soft skills. Quando eu estou trazendo os jogos, eu trago muito deles aprimorarem as soft skills, deles aprimorarem o comportamento, deles entenderem o outro, entenderem como eles se portam numa situação de perigo. Será que eu sou mais agressivo? Será que eu me fecho? E quais são as consequências para mim enquanto profissional? Então, nesse escopo, aqui já foi importante a gente falar do planejamento, e por isso que eu falei dele no começo, porque o plano de aula, ele que vai possibilitar isso. Quando eu me organizo, eu tenho estipulado os horários e tempos que eu vou gastar. Quanto melhor eu faço isso, melhor eu consigo otimizar o tempo em sala de aula. Quando um plano de aula ele é bem feito, ele facilita isso,
porque eu tenho o time certinho de cada ação. A experimentação também ela é muito importante, né? Então, quando experimento em uma turma, bom, essa turma demorou X tempo, na próxima você calibra. É claro que as turmas elas vão ter variações, ainda mais de acordo com o curso, de acordo com o tamanho, né, o número de alunos, isso pode influenciar. O plano de aula ele vai ser o direcionador, né? Ele vai fazer com que a gente fale, pô, mas como que num semestre eu vou encaixar uma metodologia diferente, para não ficar somente, né, na lousa, somente no slide, somente no divisão em grupos e cada um apresenta. Como que eu posso ir além disso? Para fazer uma experiência para o aluno, que o aluno queira estar em sala de aula. Acho que é esse que é o grande, tem que ser o grande norte nosso enquanto educadores. E aqui especialmente a minha fala, educação superior. Outros pontos importantes que foram vistos na pós. Nós temos também as ferramentas. E eu gostei muito de utilizar e já pensei em várias aplicações do Pechakucha. Então o Pechakucha ele ajuda já a esse poder de síntese e de organizar até a apresentação de slide. Aí dentro da plataforma do Google, além do Google Forms, o Google Sala de Aula, né, o Google Classroom, ele também traz muita ferramenta interessante. Lá você pode colocar comentários, você pode dar nota, fazer que os alunos façam upload de arquivos por lá e eles tenham a garantia da entrega, você que ele entregou no prazo. Quando a gente fala desse planejamento de aula, como que eu me organizo? Esse também acho que é uma veia interessante de falar da educação superior na exponencial, do quanto organizado nós estamos, que seja alinhada com o que ele vê no dia a dia. Na palma da mão ele vai saber as atividades que ele tem que fazer, qual que é o prazo de entrega, se tem um comentário novo. Também uma outra ferramenta que eu utilizo, uma outra plataforma é o Trello, que ele é utilizado, né, desde gerenciamento de projetos, mas também para organização. E isso eu incentivo meus alunos a usarem para se organizar, especialmente quando eles têm grupos, né, para cada um saber o que tem que fazer, quando tem que entregar. Uma outra coisa que também está no material, né, quando a gente fala da aprendizagem ativa, o último degrau, eu lembro daquela figura, o último degrau é aprender a reaprender. A gente tem que saber aprender, desaprender e reaprender. E isso é muito interessante, porque não só nós enquanto professores, mas para os alunos também. Saber que é um processo contínuo, eles não vão terminar a graduação, terminar os estudos. Essa fala de terminar não existe, mas você tem que se manter sempre antenado, porque a partir do momento que eu falo, bom, agora eu fiz a minha graduação, minha pós-graduação, tá tudo bem. Não, você já está ficando para trás, é como uma escada rolante ao contrário, né? Você tenta subir, mas você não está nem saindo do lugar. Então, por isso que a aprendizagem contínua ela é fundamental. E isso eu acho que foi abordado na pós, eu achei muito legal, principalmente com as trocas com outros professores, né? Professores com 20, 30 anos de experiência e que estão sempre buscando novas formas de fazer uma chamada, de um trabalho diferente, que eles vão usar a rádio, vão criar um podcast. Isso é muito legal, acho que isso é muito rico. E para concluir, eu acredito que os mapas conceituais, mapas mentais, especialmente os mapas mentais, quando a gente está falando de plano de aula, do contrato pedagógico, inclusive com os alunos, isso acho que é fundamental. Mas quando a gente está formulando tudo isso, pensando em que eu vou utilizar, onde que eu busco, será que eu uso que problema que eu vou criar e passar para eles, o mapa mental ele pode ser usado, né, para um brainstorm, para você começar a mapear as ideias de tudo que a gente aprendeu, a gente organiza isso. E, inclusive nós fizemos isso em grupo, né, em um dos encontros. E esse mapa então traz aí aplicações e o que nós podemos levar de melhorias para a nossa instituição, para cada professor na sua disciplina, no curso. Isso acho que é muito interessante, né? Porque essa troca possibilita com que nós possamos estar mais antenados, entendendo a dor do nosso cliente, porque o nosso aluno, eu sei que é um pouco que eu sou do marketing, né? Mas ele é o nosso cliente, então a gente tem que entender
Qual que é a necessidade desse aluno estar lá? Ele está lá por causa do diploma, ele está lá para aprender alguma técnica específica, ele está lá para realmente agregar, para que ele saia, que ele consiga ser um indivíduo mais preparado para os desafios profissionais. Então, quando a gente fala da educação superior nessa era exponencial, eu acho que ela tem que trazer tudo isso. Ela tem que trazer uma forma de eu me conectar não só por meio de textos, mas por meio de vídeos, por meio de entrevistas, de podcasts, porque essa é uma forma com que a gente se aproxima do nosso aluno e faz com que ele tenha interesse, porque diariamente a gente consome muito conteúdo e esse conteúdo a gente sabe que a maior parte, 90%, é multimídia, é foto ou vídeo. E por que lá ele chega na sala de aula e lá não, lá é só texto, lá tem que ser dessa maneira? Nós temos que pensar nessas formas de conectar com eles de modo diferente, por meio de podcasts, criação de vídeos, de produção, de ir lá, ir a campo, fazer uma entrevista também em vídeo. Então a metodologia ativa, ela vai possibilitar tudo isso e vai, acho que, dar um arsenal de ferramentas para que nós possamos efetivamente também estarmos alinhados. Quando eu falo de estarmos alinhados com a era exponencial, com o mundo de hoje, não quer dizer que a gente vai jogar fora tudo como foi. Porque é claro que uma boa retórica, uma boa fala, um professor cativa contando ou explicando uma matéria de uma forma tradicional, vamos dizer assim, ela tem todo o seu valor. Nós aprendemos e nós gostamos dessas relações sociais. Por isso que eu gosto tanto de usar o exemplo dos board games, porque eles são físicos, mas ao mesmo tempo eles proporcionam muitas características que estão presentes nas metodologias ativas, que é fazer o aluno ser o protagonista da sua aprendizagem, ele querer estar lá, ele querer buscar o conhecimento, entender a razão pela qual ele está lá, e isso acho que é fundamental. Até a próxima!